Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto do dia 14 de junho de 2020. Que Deus possa te abençoar e encher seu coração de paz. E eu quero orar por você nessa manhã tão abençoada que o Senhor nos proporcionou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus. Sempre estamos em Tua presença, não podemos fugir dos Seus olhos, ó Deus. E nessa hora eu quero falar contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela semana que o Senhor tem nos dado, iniciando uma boa semana, Pai. E que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, guarde nossas famílias, guarde a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, nossos ouvidos, os nossos lábios, ó Pai. Nos proteja, Senhor, e nos livre do mal. Guarde a nossa entrada e saída, que a boa mão do Senhor esteja conosco, nos guardando, nos protegendo. Nós agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito, que a cada dia, Senhor, nos sustenta. Bendito seja o Teu nome, alegra o meu coração estar, Senhor, vivendo debaixo da Tua graça e da Tua benevolência. Bendito seja o Teu nome. Queridos, nessa manhã nós vamos ler o texto e examinar as Escrituras em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do verso 1 ao verso 20. E é uma história extremamente interessante que fala sobre família e uma grande tragédia que aconteceu com Davi e os seus companheiros de guerra. E eu quero compartilhar com você nessa manhã um pouco dessa história, e eu vou narrar a história para você, depois nós vamos acompanhar cada versículo. Davi estava fora a trabalho com os seus soldados e guerreiros, e eles estavam de retorno dessa labuta, desse trabalho. E Davi, ao chegar na cidade que ali ele estava estabelecido, a cidade de Ziclag, Davi se deparou com a cidade totalmente destruída e queimada. E todas as famílias foram saqueadas, levaram seus bens, os seus pertences, o seu gado, as suas ovelhas, todos os seus patrimônios, inclusive os filhos, filhas, mulheres e todos os velhos, crianças, bebês, todos foram capturados e toda a cidade fora destruída. E Davi, chegando na cidade, ele entra para a cidade e percebe que ali aconteceu um saque, um caos, foram saqueados. E Davi entrou em desespero, de pranto e choro, e clamou ao Senhor e ficou totalmente desesperado. E todos os seus soldados, também os seus guerreiros, ficaram apavorados, porque tinham perdido sua família e seus bens, e tudo que eles haviam construído tinha sido tomado, saqueado pelos amalequitas. E Davi, no meio dessa tragédia toda, os seus soldados, eles ficaram assim ansiosos e queriam até agredir Davi, se voltaram contra Davi, porque Davi era o líder, e sobre o líder cabe toda a responsabilidade do sucesso e também do caos. Então Davi foi acuado, e nessa hora Davi clamou ao Senhor e chamou o sacerdote. E o sacerdote pegou a estola sacerdotal, consultou a Deus e perguntou: Senhor, devemos ir resgatar nossa família? O Senhor será conosco? Nós podemos ir, Senhor? O Senhor vai nos dar a vitória? E Deus respondeu que sim. Vá, que certamente a vitória está em suas mãos. E Davi pegou os seus companheiros e todos ali foram correndo dia e noite atrás de suas famílias. Foram 600 homens e correram
dia e noite. Certa distância, 200 desses homens ficaram extremamente cansados e ficaram pelo caminho. Não atravessou um rio e ficou 200 pelo caminho. Ele prosseguiu com 400 homens. E no meio dessa caminhada, quase lá encontrando os amalequitas, Davi encontra um servo, um escravo que fora abandonado por esses amalequitas. Ele pegou esse escravo e deu comida e o alimentou, e esse escravo mostrou onde estavam os amalequitas. E Davi ali seguiu, sendo conduzido por esse escravo dos amalequitas que tinha sido abandonado pelo fato de estar doente. Caminhou Davi e alcançou os amalequitas e destruiu todos os amalequitas, e ali estava toda a sua família. Porém, ninguém estava morto. Os amalequitas só fizeram escravos, pegaram a sua família e fizeram escravo. E Davi ali lutou de manhã até a noite e resgatou tua família. Fugiram alguns amalequitas jovens que montaram em camelos e fugiram para o deserto. Mas o fim da história é que Davi recuperou a sua família, e todos os soldados recuperaram as suas famílias e filhos e amigos e parentes, e os velhos, os anciões, todos foram recuperados. E ainda Davi pegou os despojos de volta, as ovelhas e cabras e tudo que ali estava, porque os amalequitas entraram em confronto com Davi, e Deus era com Davi. E eu quero falar hoje sobre família. Assim é a história. E agora nós vamos passar por alguns versículos para nós fazer alguns breves comentários sobre essa terrível situação, trazendo para os nossos dias. Quando Davi estava, o versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que Davi, chegando com os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag e ferido e queimado toda a cidade. Quando Davi estava fora, ele deixou a sua casa desguarnecida. Davi saiu, fora trabalhar, mas a casa estava desguardada. Tanto é que fora fácil para os inimigos chegar e tomar a casa. E é necessário que o sacerdote, que o líder, o homem, esteja sempre guardado com segurança e proteção. E Davi falhou na guarda e na proteção da sua família, da sua cidade. Davi falhou, porque ele estava fora e a cidade estava desguarnecida. E assim como a cidade, nós precisamos proteger nossa família. Nós colocamos em nossas casas câmeras de segurança, portões eletrônicos, muros, cortina de proteção sobre os muros, para proteger nossa família. Mesmo assim, o inimigo ainda tenta pular as muralhas. E assim foi com Davi. E no verso 2 diz assim: tinha levado cativo as mulheres que lá se achava, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo pelo caminho. A invasão do inimigo foi sorrateira. Davi não estava em casa, seus soldados não estavam em casa, não estavam atentos quando veio o inimigo e entrou. E eu percebo que se nós não vigiar e não guardar a nossa casa, nós corremos um risco muito grande de perder nossa família. Nós temos que estar atentos com nossos filhos, com nossas filhas, com a nossa casa, proteger nossas famílias.
A proteger como? Em todas as áreas. Nós precisamos estar guardados e protegidos, um guardando o outro, um protegendo o outro, que é o que nós não vemos hoje em dia entre as famílias. Nós vemos um caos na sociedade: filho contra pai, pai contra filho, esposa contra marido, e um reino dividido, ele é fadado ao fracasso. E eu quero dizer para você, se você está vivendo isso nesses dias, tamanho transtorno, divisão dentro de casa, confusão, conflito, busque ao Senhor, para que você possa encontrar uma saída e sua família ser retomada. O verso 3, o versículo 4 diz assim, ou melhor, o versículo 4 diz assim: então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram até que não terem mais forças para chorar. A primeira atitude de Davi foi o espanto, o caos, diante do caos, e Davi chorou pela sua família. Ele teve um sentimento de perda, e perdeu, ele chorou. Nós não estamos preparados, nós não somos feitos para perder, nós somos feitos para ganhar. Embora nós aprendemos com as derrotas, com as perdas, nós aprendemos, mas no nosso coração nós somos nascidos para vencer. Embora nós aprendemos a perder, mas nós somos nascidos para vencer. E dentro de Davi levantou um sentimento, e esse sentimento nós não podemos perder com nossa família. Quando nós percebemos que nossa família está em perigo, nosso trabalho está em perigo, nossa empresa está em perigo, o caos está se instalando, nós temos que sentir isso. Nós, como filhos de Deus, homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor, no meio do caos nós temos que perceber a hora que nós precisamos reagir e sentir esse sentimento. E Davi chorou, Davi percebeu, diz o texto que Davi chorou até esgotar suas forças, ele chorou por sua família. Sabe, queridos, nós precisamos chorar pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelas madrugadas, levantar para interceder, levantar para orar, levantar para colocar como posição: Deus, me ajuda, me aconselha, o que eu devo fazer, Senhor. Se for preciso chorar, chore. Chore por tua família, lute pela tua família. Família é a base da sociedade, e você não vai conseguir ter uma vida de paz trocando de família. Ah, não deu certo, eu troco. Você não terá paz, nunca você será preenchido. Você deve vencer as dificuldades, lutar pelo teu casamento, lutar pelos seus filhos. Hoje nós vemos em toda a sociedade um caos com drogas, bebida alcoólica, drogas, e os jovens, isso tem roubado muitos jovens, trazido transtorno para dentro das famílias, tristeza. As famílias andam cativas por causa de filhos que estão perdidos e envolvidos em pequenos crimes, envolvidos em drogas. E nós devemos nos posicionar como cristãos e lutar por nossa família, abraçar os nossos filhos, orar a Deus e pedir ao Senhor com choro. Se necessário for chorar, chore, mas chore diante de Deus. Não chore diante dos homens. Ajoelha no teu quarto, assim diz a Bíblia, e clame ao Senhor, e lute pela tua família, pela tua esposa, pelo teu casamento. Não importa como esteja a sua casa, tem jeito. Para Deus tem jeito. Se Deus entrar no meio, certamente as coisas vão entrar nos lugares. E o versículo 6 diz assim, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha, querido, aqui Davi foi acusado. De repente você está sendo acusado
pelos seus familiares, vizinhos. Ah, mas você não é um bom marido. Ah, você não é um bom pai. Você fez tudo errado. É como eles fizeram que Davi, nós estávamos fora. Nós estávamos acompanhando você na guerra e a guerra estava aqui dentro de casa. E nós estávamos olhando lá fora e não olhamos para dentro da nossa casa. Nós olhamos para o vizinho, olhando para todo mundo e não conseguimos enxergar os nossos próprios problemas que devem ser resolvidos. E aí veio a acusação, e com razão. Os acusadores virão e se levantarão contra nós, e os próprios amigos e famílias. Depois que está tudo instalado o caos, os acusadores aparecem, e poucas pessoas se levantam a seu favor para te ajudar. Mas Davi sabia que existe um Deus que cuidava dele, e nós não podemos abrir mão dessa presença de Deus em nossa vida. Davi se voltou para Deus, diz assim, reanimou no Senhor seu Deus. Quero dizer para você que tem jeito para sua família, tem jeito para você, tem jeito para sua família. Ainda há esperança no Senhor por tua casa, pelo teu trabalho, pela tua vida, pelos seus filhos, pela sua finança, pela tua empresa. Nada acabou. Retome o seu ânimo no Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você renove as suas forças. Nada está acabado. O caos vem, mas nós vamos passar e superar tudo em nome de Jesus. Vamos passar a luta? Vamos, mas nós vamos vencer. O verso 8, olha que interessante. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançar-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Olha bem, ele consultou a Deus. Davi buscou orientação em Deus. Sabe, às vezes nós queremos resolver a nossa situação com as nossas próprias forças, e nós às vezes não estamos na direção certa, e às vezes é bom ceder para vencer, perder para ganhar. Mas não podemos ganhar todas. Não podemos ganhar todas. Davi buscou orientação em Deus. Talvez Deus fala para você assim: aquieta, deixa prosseguir, não entra nessa briga não, perde para vencer, sofre o dano, não ganha todas. Você prefere ter razão ou ser feliz? Às vezes a razão é sua, você tem razão, mas a sua razão vai trazer um transtorno em volta, vai trazer complicação. Ah, mas eu tenho razão, você me ofendeu, você não fez isso, não fez aquilo. Perde a sua razão, dá a sua razão para os outros. Não perde não, dá. Aguenta, sofre o dano. Seja humilde na hora do caos, na hora do problema. A orientação de Deus, você não sabe o que fazer, não faça nada. As coisas vão se chegar no lugar. Sempre que tem um grande problema ou dificuldade, se a gente não sabe o que fazer, nós buscamos a Deus. Certamente um caminho se abrirá. Procure fazer isso. Quando você tiver problemas, espera no Senhor. Deixa Deus, chama Deus. Senhor, me orienta. O que eu devo fazer aqui, Senhor? Me ajude. Nós não somos capazes de ler o futuro, nem de ver o futuro, mas Deus pode. E Deus tem um futuro muito melhor, sem guerra, sem problemas familiares. Às vezes você tem que ceder. Você talvez nessa manhã ou noite, eu não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, mas às vezes eu estou falando com você, você precisa ceder. Eu preciso ceder. Às vezes você tem que ignorar. Não sejais demasiadamente justo para não sofrer. Não sejais demasiadamente ímpio, louco, para não morrer. A Bíblia nos ensina isso em Eclesiastes. Às vezes nós queremos ser duro demais, querer tudo certinho demais, e fazemos da nossa casa um caos, um inferno.
Brigamos porque um copo está fora do lugar, um talher está fora do lugar, uma toalha está molhada no banheiro, fora do lugar, em cima da cama, um tênis está fora do lugar. Você faz da vida do seu marido um inferno, ou você faz da vida da sua esposa um inferno. Ah, você deixou a geladeira aberta, você não fechou, você não colocou a tampa, você deixou um arroz cair. Aí vira uma goteira. Tanto o marido como a mulher, eu falo para todos, perturba os filhos o tempo inteiro. E a Bíblia diz para nós amarmos nossos filhos e não instigá-los eles a ser agressivo. Nós temos que ser referência em nossas casas. Aquela pessoa que vai abrandar o momento de crise. E Davi buscou o Senhor, orientação, e o texto diz para você buscar a Deus na hora do caos. Na hora do caos, lembre-se do Senhor. E o versículo 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e 600 homens com eles, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro, onde retardatários ficaram. Davi partiu atrás da sua família. Deus orientou: pode ir que eu vou contigo. E Davi partiu atrás da sua família. Nós precisamos lutar por nossas famílias, independente como esteja. Se é filho desobediente, se é filho boca dura, que responde mal a gente. Hoje nós vivemos um tempo onde os filhos, eles não querem conversar com os pais. Os filhos trancam nos quartos, ficam mexendo no computador, celular, só sai para comer. Come e volta para o quarto. Come e vai jogar um videogame. Come e vai para o telefone. Come, vai na geladeira e celular, geladeira e quarto, geladeira e cama. E eles não querem conversar com os pais. Se na sua casa está assim, 90% das casas estão assim, queridos. Ainda bem que seu filho está dentro de casa. Não faça da vida dele um inferno. Só cuida se ele está estudando, está trabalhando, com as amizades com quem ele está andando. Cuida disso. Não perturba seu filho. Nós não podemos mudar essa geração. Nós não vamos mudar essa geração. Nós vamos abençoar essa geração. Nós vamos cuidar dessa geração. Mudar não. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos mudar. Nós podemos orar, interceder. Deus pode mudar. Nossa oração pode mudar. Não pela força dos nossos braços. Às vezes nós tem filho também, a gente pergunta, eles não respondem, a gente fica bravo. O sentimento de gratidão hoje acabou. Os filhos não são gratos. Eles querem o bife grande. Eles querem o controle remoto da televisão na mão. Eles querem um melhor assento no sofá. Eles querem um maior bife. Eles querem um melhor hambúrguer. E não quer saber o preço. É assim hoje. Nós pais temos que ter habilidade para lidar com essas coisas, para não fazer da nossa vida, dentro da nossa casa, um inferno. E agradecer a Deus ainda que nossos filhos ainda estão dentro de casa. Porque tem filho que dorme de dia e sai a noite inteira, usando droga, roubando e fazendo da família um caos. A mãe não dorme a noite inteira esperando o filho voltar. Nós precisamos aprender a lidar com essa geração. E Davi correu atrás da família. Nós temos que reinventar. Nós temos que aprender. E tudo aqui dentro da Bíblia é a instrução certa. Jesus, em sua infinita bondade, ele lidou com todas as situações e saiu muito bem. Em todas as situações, o Senhor nos ensina a lidar. E nós precisamos aprender a lidar com o caos. Qual a demanda que tem na sua casa hoje? Ao filho que desobedece, que chega tarde, que não volta para casa, que responde, que não tem agradecimento, que nem conversa. É uma realidade que está na sociedade hoje. Nós temos que cuidar dos nossos jovens com sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder cuidar da igreja, dos jovens e cuidar de nossa família. Filhos,
extremamente difícil, e também relacionamento conjugal, maridos que não agradecem a esposa, que não percebe que o trabalho de casa é um trabalho extremamente árduo, difícil e rotineiro, não consegue observar que tudo que você suja tem alguém limpando, tudo que você come tem alguém fazendo, roupa suja, comida tem que ser feita, roupa tem que ser lavada, banheiro tem que ser lavado, papel higiênico tem que ser colocado no lugar, tem que ser tirado para fora, lixo tem que colocar para fora. Tem alguém trabalhando para você e te ajudando. Respeite e ajude também. Cuide da tua família, cuide da tua esposa. Seja você um parceiro da tua esposa, não um oponente. Uma casa dividida é extremamente difícil. Lute pela tua família, ore com a tua esposa, abençoa ela e ela te abençoe. Ore pelos seus filhos. Nós precisamos salvar a nossa casa. Se você não estiver preocupado com a tua casa, meu amigo, se você não estiver preocupado com o teu relacionamento, com os teus filhos, com a tua casa, com o teu trabalho, sendo fiel, você está correndo um sério risco de perder. Davi não cuidou, ele estava fora, o inimigo entrou dentro da casa dele e tomou tudo. Tem alguém querendo tomar sua família. Você está achando sua esposa feia? Tem alguém querendo ela, tá? Você está achando seu marido feio, gordo? Tem alguém querendo ele. Para você pode não servir, mas para outra serve. Toma cuidado, marido e mulher. Cuide de cada um do outro. E Davi partiu atrás da sua família. Eu lhe digo para você, lute pela tua família. Lute pelos seus filhos. E algumas atitudes nós devemos ter. Nós temos que ver o cenário em volta. Se você perceber, ler aí na tua casa o capítulo 29, por que Davi estava fora? Davi estava trabalhando para o rei Laquis. E o rei Laquis demitiu Davi. Falou: Davi, pode ir embora, porque os meus príncipes não querem lutar do seu lado. Eles não querem, os meus príncipes não querem lutar do seu lado, Davi. Vai embora, volte, você está dispensado. Davi era como um guerreiro que vendia o seu trabalho em guerra com seus soldados, 600 soldados. E esse rei mandou Davi embora. Olha bem, se Davi não tivesse sido mandado embora, ele não teria voltado para casa e os amalequitas estariam fugidos. Tinham fugido, levado tudo embora e não dava mais tempo de recuperar. Parecia um caos quando Davi foi demitido. Às vezes Deus vai fazer alguma coisa na tua vida para lá na frente cercar. Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida, espera, porque Deus está trabalhando. E a Bíblia diz assim, que o justo não teme as más notícias. Parecia que estava sendo ruim para Davi ser mandado embora, mas Davi chegou a tempo. Se Davi não tivesse sido mandado embora, vai embora, Davi, nós não queremos você aqui mais, não precisa lutar por nós, vai embora com seus homens. Ele não teria chegado. Então, querido, às vezes vai acontecer coisas para você tomar atitude, vai acontecer coisas em volta de você para você reagir. Está acontecendo um caos. Esse caos lá na frente, Deus está no meio. Espera em Deus. Por isso que é importante nós estarmos ligados em Deus. E você vê no versículo 20, no capítulo 29, que você vai ver que Davi foi mandado embora, e nisso fez ele chegar a tempo. Por pouco ele perde a família dele. Já tinha perdido, mas deu tempo de recuperar. Então eu escrevi aqui algumas atitudes que devemos ter no meio da crise familiar. A primeira atitude é perceber a crise. Tem pessoas, infelizmente, que andam, não percebem, que está tudo arruinado e a pessoa está ali no meio e não percebe. É perceber a crise. Perceber, chegar e olhar e ver que está tudo errado. Meu casamento está ruim, minha família está ruim, está tudo ruim, eu preciso fazer alguma coisa. A primeira coisa é perceber. Não acostumar com o caos. Não acostumar com a vida ruim. Não acostumar com o caos. O segundo é sentir a perda. Você não acostumou com o caos, mas é que tem que te doer. Meu casamento está ruim, briga todo dia dentro de casa. Você tem que ter um sentimento, você tem que sentir que isso não está bom. Sentir a perda.
percebeu a perda, percebeu a crise, sentiu a perda, buscar a Deus, buscar ajuda do alto, buscar orientação no Senhor. E Davi chorou, amargurado, foi ameaçado, e ele voltou para Deus. Vamos buscar orientação, que Deus vai nos direcionar. Buscar a orientação de Deus. E a quarta é suportar a acusação. Vai ter acusação, a culpa é sua, você está tentando consertar e está todo mundo contra você. Entenda isso, porque você percebeu os outros, pode ser que os outros não estão vendo, só você que está sentindo, que está percebendo que está tudo em caos. Então, suportar as acusações e depois ter uma estratégia. Qual a estratégia que Deus deu para Davi? Vai atrás e luta e recupera a tua família. Você tem estratégia? Você está pensando como você vai virar o jogo a seu favor? Como você vai ganhar sua esposa de volta? Como você vai ganhar seus filhos de volta? Como você vai restaurar a paz? Buscar a paz de volta? Você tem que ter conhecimento. Buscar ajuda em Deus e ter uma estratégia. Fazer diferente. Mudar é sempre importante. Fazer de não está dando certo de um jeito, muda. Leia livros. Busque a orientação de Deus. Procure recursos para que você vença. Tem que ter estratégia. Davi armou uma estratégia, ele foi atrás. Um bocado de soldado ficou, alguns soldados ficaram ali cansados, ele deixou o soldado e continuou na sua batalha, procurando sua família. Mais uma atitude: lutar pela família. Ter estratégia e lutar pela família. Nós precisamos lutar. Lutar é como que é essa luta hoje? É ceder. Às vezes você está vendo um negócio que não está legal, mas cala a boca, deixa por enquanto, depois você cuida, com jeito. Saber a hora de falar, saber a hora de reclamar, não reclamar demais. É muito difícil viver a dois, viver em família, conduzir uma família, lutar pela sua família. E o último, manter a disciplina. Manter a disciplina, uma disciplina arrojada. É como uma qualidade de vida. Você tem que manter sua disciplina. Você não pode extrapolar. Tem tempo para tudo. Nós precisamos ser disciplinados. Eu quero repetir aqui: perceber a crise, sentir a perda, buscar a orientação de Deus, suportar as acusações, ter estratégia, lutar pela tua família e manter a disciplina. São esses os pontos especiais. E Davi recuperou sua família. Buscou, perdeu, errou, perdeu, estava fora. Deus entrou no meio, trouxe ele na hora certa. Ele quase apanhou dos seus soldados, mas ele lutou e não desistiu. Eu quero dizer para você que está me ouvindo: não desista da tua família, não desista da tua empresa. Isso nós podemos usar em todo lado da nossa vida. Não desista da tua igreja, não desista do teu filho, do seu trabalho, do seu empreendimento, da tua casa, da tua família, do teu apartamento. Talvez você está perdendo seu apartamento, não desista. Talvez você está perdendo seu casamento, não desista. Sofra o dano, tem jeito. Tudo tem uma boa conversa e uma boa oração. Eu quero orar por você e encerrar essa palavra nessa manhã. Que Deus possa encher o teu coração de paz, que isso possa trazer algum recurso, alguma ferramenta que possa te ajudar a conduzir tua família. Eu também tenho problemas, tenho dificuldades, mas juntos nós podemos vencer, aliançados com a palavra de Deus. Busca a orientação de Deus para a tua família. Deus está sempre de braços abertos, te esperando. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo agora, visita, qual tempo for, ó Deus, se é daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, ó Deus, que ela está ouvindo essa mensagem, vai ficar no YouTube, que seja agora, neste momento, Senhor, que ela está ouvindo. Senhor, vá de encontro ao coração dela, mostre a ela, Senhor, que ela possa perceber, que ela possa ter estratégia, que ela possa voltar para o Senhor. Ajude, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Estenda a tua mão, ó Deus, resgata a família e abençoa, Deus. Manda embora o caos agora, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Você vai ter dias e vida de paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.